Nas terras áridas e espiritualmente secas de Israel, em um tempo onde a fé no Deus único parecia uma chama vacilante prestes a se extinguir, surge uma figura envolta em mistério e poder. Ele não vem de uma linhagem de reis ou de uma escola de sacerdotes. Seu nome é Elias, o tisbita, um homem do deserto vestido com peles e um cinto de couro, cuja aparição é tão súbita e impactante quanto a tempestade que ele mesmo viria a profetizar. A história completa do profeta Elias não começa com um nascimento nobre ou uma infância notável, mas com uma declaração audaciosa e aterrorizante diante do rei mais corrupto que Israel já conhecera. Ele se apresenta diante de Acabe, o monarca que havia se casado com a infame Jezabel e mergulhado a nação na mais profunda idolatria ao deus fenício Baal, e pronuncia uma sentença divina que selaria o destino da terra por anos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ele declara com uma autoridade que não provém de si mesmo: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Com essa única frase o céu se fecha. A palavra de um homem, ecoando a vontade de Deus, inicia uma seca que não apenas devastaria as colheitas, mas que serviria como um espelho da aridez espiritual do povo. Quem era este homem para ter tal poder, para desafiar um rei e comandar os céus? Se você já se sentiu sozinho em sua fé, ou se busca inspiração nas mais incríveis histórias da Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, pois a jornada que estamos prestes a começar irá fortalecer seu espírito. A história de Elias é a prova de que um único indivíduo, alinhado com o propósito divino, pode confrontar impérios e alterar o curso da natureza. Ele era a resposta de Deus a uma nação em crise, um farol de esperança em meio à escuridão da apostasia. Mas essa coragem inicial era apenas o prelúdio de uma jornada repleta de perseguições, milagres impressionantes e uma profunda luta interior que revelaria tanto a força de sua fé quanto a fragilidade de sua humanidade. Sua aparição súbita deixou o reino em choque, mas o verdadeiro impacto de sua missão estava apenas começando a se desenrolar, forçando-o a fugir e a depender inteiramente da provisão divina nos lugares mais inesperados, pois a fúria de um rei e de uma rainha idólatra não tardaria a se manifestar. A fúria do rei Acabe e da rainha Jezabel não foi uma simples reação de orgulho ferido. Foi a manifestação de um sistema de poder construído sobre a opressão espiritual e a rejeição deliberada do Deus de Israel. Para entender a magnitude dos desafios de Elias, precisamos mergulhar no contexto sombrio de seu tempo. Acabe, rei de Israel, o reino do norte, é descrito nas Escrituras como aquele que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sua aliança política, selada pelo casamento com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, não foi apenas uma união de nações, mas uma importação letal de paganismo. Jezabel não era uma consorte passiva. Ela era uma missionária fervorosa de sua fé em Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, e Azerá, sua consorte. Ela instituiu centenas de profetas de Baal e Aserá, sustentados pelo próprio palácio real, e iniciou uma perseguição sistemática e sangrenta contra os profetas do Senhor. Esconder-se para adorar o verdadeiro Deus tornou-se um ato de coragem mortal. O ambiente era de medo, compromisso e apostasia generalizada. A nação que fora libertada do Egito pelo poder de Yahvé agora se curvava diante de ídolos de madeira e pedra, buscando em Baal a chuva que somente o Criador dos céus poderia dar. É neste cenário de trevas que Elias surge. Sua missão não era apenas anunciar um juízo, mas confrontar a própria raiz da corrupção espiritual do povo. Ele representava uma ameaça direta, não apenas à religião de Jezabel, mas ao poder político de Acabe, cuja legitimidade estava cada vez mais atrelada à suposta benevolência de Baal. O desafio de Elias era imenso. Ele estava praticamente sozinho contra a monarquia, contra a elite religiosa pagã e contra um povo que havia esquecido sua aliança. A seca que ele profetizou era, portanto, uma confrontação teológica direta. Se Baal era o deus da chuva, por que ele permanecia em silêncio? Cada dia sem uma nuvem no céu era um testemunho da impotência do ídolo e do poder do Deus a quem Elias servia. O profeta se tornou o homem mais procurado do reino, um inimigo do Estado,
forçado a viver como um fugitivo. Sua sobrevivência dependia de uma confiança radical e diária na provisão de Deus, longe dos olhos da civilização, em lugares onde a lógica humana diria que a morte era certa. Enquanto a terra de Israel se partia sob o sol implacável, a jornada de sobrevivência de Elias começava. Deus o instruiu a se esconder junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali, isolado do mundo, o profeta enfrentou seu primeiro grande teste de dependência. Sua fonte de água era um pequeno riacho, e sua comida era trazida de uma forma absolutamente milagrosa. Corvos, aves consideradas impuras pela lei judaica, traziam-lhe pão e carne, manhã e tarde. Este detalhe é profundo. Deus usou o improvável, o impuro, para sustentar seu servo puro. Foi uma lição de humildade e de fé na soberania divina, que não está presa às convenções humanas. Elias, o homem que fechou os céus, agora dependia de aves para seu sustento diário. Mas como a seca se intensificava, o riacho secou. A provisão que parecia segura desapareceu, forçando Elias a um novo nível de confiança. Este momento é crucial na história de Elias, pois mostra que a obediência a Deus não garante uma vida sem dificuldades. A fé não é a ausência de problemas, mas a confiança na direção de Deus através deles. E a direção de Deus foi mais uma vez surpreendente. Ele não o enviou a uma comunidade de fiéis israelitas escondidos, mas a um lugar que nenhum judeu esperaria. Sarepta, uma cidade fenícia na região de Sidom, o coração do território de onde veio Jezabel e o centro do culto a Baal. Era como enviar um agente secreto para o coração do território inimigo. Ali ele deveria encontrar uma viúva, uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade, para sustentá-lo. Esta mulher gentia, não israelita, seria o instrumento de Deus para preservar a vida de seu profeta. Ao chegar aos portões da cidade, ele a encontra apanhando lenha, preparando-se para o que ela acreditava ser sua última refeição. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer um último pão para ela e seu filho, antes de se deitarem para morrer de fome. O pedido de Elias parece cruel e egoísta. Primeiro faça um pequeno pão para mim. Mas era um teste de fé, não apenas para ele, mas para ela. Era um convite para que ela olhasse além de sua escassez e confiasse na promessa do Deus de Israel, um Deus que ela mal conhecia. A mulher de Sarepta, diante do pedido audacioso do profeta Elias, enfrentou a decisão mais difícil de sua vida. De um lado, a lógica da sobrevivência, o instinto materno de proteger seu filho e a realidade esmagadora de sua pobreza extrema. Do outro, a palavra de um estranho, um fugitivo israelita, que lhe prometia um milagre em nome de um Deus estrangeiro. Sua resposta é um dos mais belos exemplos de fé em toda a Bíblia. Ela escolhe a obediência. Ela pega seus últimos recursos, o fim de sua esperança terrena, e os entrega fazendo primeiro o pão para o homem de Deus. E a promessa se cumpre. A partir daquele dia, um dos mais belos milagres de Elias começa a se desenrolar, não com um estrondo, mas na quietude de uma casa humilde. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Todos os dias, ela ia à panela e encontrava farinha suficiente. Todos os dias, ela ia à botija e encontrava azeite suficiente. Não era um estoque abundante que enchia a despensa, mas uma provisão diária, um milagre contínuo que exigia fé contínua. Era um lembrete constante de que a fonte de sua vida não estava em seus recursos, mas na fidelidade de Deus. Este período em Sarepta foi fundamental para Elias. Ele aprendeu que o poder de Deus não se limitava às fronteiras de Israel e que a fé genuína podia florescer nos lugares mais inesperados. Ele viu em primeira mão que Deus se importa com os marginalizados, com a viúva e o órfão, independentemente de sua nacionalidade. Foi um tempo de calmaria antes da tempestade que viria, um refúgio que o preparou para desafios ainda maiores. No entanto, a tranquilidade desse refúgio foi brutalmente interrompida. A tragédia bateu à porta da viúva quando seu filho adoeceu gravemente e morreu. A dor da mulher se transformou em acusação, um grito de angústia contra o profeta. Ela o via como a causa de seu sofrimento, como se a presença do homem santo tivesse exposto seu pecado e trazido o juízo divino sobre sua casa. A fé que a sustentara diariamente agora
vacilava diante da realidade da morte. O milagre da provisão parecia pequeno diante da perda de seu único filho. Diante do desespero da viúva e do corpo sem vida de seu filho, Elias é confrontado com os limites do poder que lhe fora confiado até então. Ele havia comandado os céus para que não chovesse e testemunhado a multiplicação de farinha e azeite, mas a morte era um inimigo de outra magnitude. A acusação da mulher o atinge profundamente. Ele não se defende, mas toma a criança em seus braços, um ato de compaixão e responsabilidade. Ele leva o menino para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o deita em sua própria cama. Ali sozinho com a tragédia, Elias se volta para Deus não com uma ordem, mas com um clamor que revela sua própria angústia e perplexidade. Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também esta desgraça sobre a viúva com quem me hospedo, matando-lhe o filho? Sua oração é crua, honesta, quase uma acusação. Ele está lutando para entender o propósito de Deus em meio a tanto sofrimento. Então, Elias faz algo extraordinário. Ele se estende sobre o menino 3 vezes, um ato simbólico e desesperado, e clama com toda a sua alma: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino volte a ele. Este não é um ritual mágico, é a expressão máxima de uma fé que se recusa a aceitar a morte como a palavra final. É uma intercessão intensa, corpo e alma, um apelo direto ao doador da vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou, e ele reviveu. Este é o primeiro caso de ressurreição registrado nas Escrituras, um milagre que eleva a missão de Elias a um novo patamar. Ele não era apenas um profeta que controlava a natureza, mas um canal através do qual o poder de Deus sobre a própria vida e a morte era demonstrado. Ele devolve o menino vivo à sua mãe, e a resposta dela é a confirmação de sua fé restaurada e aprofundada. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Este evento não foi apenas para a viúva, foi para Elias. Fortaleceu sua própria fé para a maior confrontação de sua vida que estava por vir. Se Deus podia vencer a morte, ele certamente poderia derrotar os profetas de um Deus falso. A ressurreição do menino foi a prova final de que não havia poder no universo maior do que o poder do Deus a quem ele servia, preparando o cenário para o épico confronto no Monte Carmelo. Após 3 anos e meio de seca devastadora, a palavra do Senhor veio novamente a Elias com uma ordem chocante. Vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Voltar era uma sentença de morte. Elias era o homem mais odiado e caçado do reino. Acabe o culpava por toda a miséria de Israel, mas a obediência de Elias era inabalável. O palco para o confronto final estava sendo montado. Ao encontrar Acabe, a tensão é palpável. O rei o acusa. És tu, ó perturbador de Israel? A resposta de Elias é destemida e direta, revertendo a acusação. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias não estava ali para negociar, mas para proclamar a verdade e desafiar o sistema. Ele lança o desafio que entraria para a história: que Acabe reunisse todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que eram sustentados por Jezabel. O Monte Carmelo, uma montanha fértil que se projeta sobre o mar Mediterrâneo, era ironicamente um local tradicionalmente associado a Baal. Elias escolheu o território do inimigo para a batalha. Diante da multidão reunida, Elias lança sua famosa pergunta, um chamado à decisão que ecoa através dos séculos. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. O povo preso entre o medo do rei e a convicção vacilante permaneceu em silêncio. A apatia espiritual era profunda. Então, Elias propõe o teste. 2 novilhos, 2 altares. Um para ele, o único profeta do Senhor presente, e outro para os 450 profetas de Baal. Eles preparariam o sacrifício, mas não poriam fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu, consumindo o holocausto, esse seria reconhecido
como o verdadeiro Deus. A proposta era justa e dramaticamente visual. O povo concordou. A cena estava montada para um dos maiores espetáculos de fé de todas as histórias da Bíblia. Era a verdade de Yahvé contra a mentira de Baal, um profeta contra centenas, a fé silenciosa contra o ritual frenético. A manhã no Monte Carmelo raiou, carregada de uma tensão que podia ser sentida no ar. Os 450 profetas de Baal, vestidos em seus trajes cerimoniais, começaram seu ritual. Eles prepararam o novilho, colocaram-no sobre a lenha e iniciaram seus clamores. Ó Baal, responde-nos. O som de suas vozes ecoava pelas encostas da montanha. O sol da manhã subiu, transformando-se no calor intenso do meio-dia, e não houve resposta. O silêncio dos céus era ensurdecedor. As horas se arrastavam. A invocação inicial transformou-se em danças frenéticas e gritos desesperados ao redor do altar. Eles saltavam, giravam, em um espetáculo de fervor religioso vazio. Ao meio-dia, Elias, com uma ousadia divina e uma pitada de sarcasmo, começou a zombar deles. Gritem mais alto, ele provocava. Talvez ele seja um Deus. Quem sabe não está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Suas palavras cortavam a presunção dos profetas e expunham a ridícula impotência de seu ídolo. Feridos em seu orgulho e cada vez mais desesperados, os profetas de Baal intensificaram seu ritual macabro. Eles começaram a se cortar com facas e lanças, segundo seu costume, até o sangue escorrer por seus corpos. Era um ato de automutilação, uma tentativa patética de atrair a atenção de uma divindade que não existia. Eles profetizaram em um transe delirante até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de que alguém os ouvia. O espetáculo de Baal foi um fracasso total e humilhante. O contraste então se torna avassalador. Quando a vez de Elias chegou, sua calma e deliberação eram um testemunho poderoso. Ele não agiu com pressa ou desespero. Primeiro, ele chamou o povo para perto. Ele queria que todos vissem, que não houvesse dúvida. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, um ato simbólico de restauração nacional e espiritual. Ele cavou uma vala ao redor do altar, arrumou a lenha, cortou o novilho e o colocou sobre ela. E então, para tornar o milagre inegável, ele ordenou algo que parecia loucura em tempos de seca. Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Eles fizeram isso não uma, mas 3 vezes, até que a água encheu a vala, encharcando completamente o sacrifício e tudo ao redor. Não haveria qualquer suspeita de truques ou fogo escondido. O palco estava preparado para a manifestação do poder inconfundível de Deus. Com o altar encharcado e os olhos de toda a nação fixos nele, o profeta Elias se aproximou. Ele não gritou, não dançou, não se cortou. No silêncio solene do fim da tarde, ele fez uma oração simples, mas de uma profundidade e poder imensos. Ele não orou para si mesmo, mas para a glória de Deus e para a restauração do seu povo. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se conheça que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Sua oração era um modelo de fé. Afirmava a aliança de Deus com os patriarcas, reconhecia sua própria posição como servo e declarava que o propósito final do milagre era revelar o caráter de Deus e trazer o povo de volta para ele. E então aconteceu, instantaneamente. Fogo do Senhor caiu do céu. Não foi uma faísca, mas uma conflagração divina que consumiu tudo: o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, o pó e até mesmo a água que estava na vala. A demonstração de poder foi tão total, tão avassaladora e tão inegável que um temor reverente caiu sobre a multidão. O silêncio foi quebrado por um único som que se espalhou por todo o povo, um clamor de reconhecimento e arrependimento. Eles caíram com o rosto em terra e gritaram em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Se a coragem de Elias no Monte Carmelo te inspira,
Deixe um amém nos comentários para que saibamos que você está conectado com esta poderosa história. Sua interação nos ajuda a levar estas mensagens de fé a mais pessoas. Naquele momento, a batalha teológica foi vencida. A idolatria de Baal foi exposta como uma fraude. Elias, então, agindo como executor do juízo divino sob a lei mosaica, ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e os executou no ribeiro de Quizon. Foi um ato duro, mas necessário para purificar a terra da idolatria institucionalizada que estava destruindo a nação. Com a justiça feita, Elias anunciou a Acabe que a chuva estava chegando. Enquanto o rei foi comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos, em uma posição de intensa oração. Ele enviou seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. 6 vezes ele voltou sem notícias, mas Elias persistiu em oração, até que na 7ª vez o servo retornou com a notícia: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela pequena nuvem era o sinal. O céu se escureceu com nuvens e vento, e uma grande chuva começou a cair, quebrando a seca de 3 anos e meio e selando a vitória de Deus no Monte Carmelo. Com a vitória retumbante no Monte Carmelo, o fogo do céu e a chuva abundante, seria de se esperar que a história de Elias continuasse em uma trajetória de triunfo. Parecia que a nação estava à beira de um avivamento, que o poder de Acabe e Jezabel havia sido quebrado. Elias, impulsionado pela força do Senhor, correu na frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele estava no auge de seu poder e influência. No entanto, a narrativa sofre uma reviravolta chocante e profundamente humana. A vitória no campo de batalha espiritual não se traduziu imediatamente em uma vitória política. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo a execução de seus profetas, ela não se arrependeu nem temeu a Deus. Pelo contrário, sua fúria idólatra se intensificou. Ela enviou um mensageiro a Elias com um juramento mortal: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Esta única ameaça, vinda da boca de uma mulher implacável, foi o suficiente para quebrar o espírito do profeta que havia enfrentado 450 homens. O mesmo Elias que zombou dos profetas de Baal, que orou por fogo do céu e ressuscitou os mortos, agora é consumido pelo medo. Ele foge para salvar sua vida. Esta transição abrupta da fé corajosa para o medo paralisante é uma das lições mais importantes sobre o caráter de Elias. Ele não era um super-homem, era um ser humano. Ele estava fisicamente e emocionalmente exausto após o confronto intenso. E na sua exaustão, a ameaça de Jezabel o atingiu em sua vulnerabilidade. Ele fugiu para o deserto, para Berseba, e depois continuou sozinho por mais um dia de viagem. Ali debaixo de um pé de zimbro, o poderoso profeta desabou completamente. Ele orou pedindo a morte. Já basta, Senhor, ele clamou. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Este é o ponto mais baixo de Elias. É um retrato honesto e cru de depressão, burnout e desespero. O homem que esteve no topo da montanha da glória de Deus, agora estava no vale da sombra da morte, sentindo-se um fracasso total, sozinho e sem esperança. No momento de sua maior fraqueza, deitado sob a solitária árvore de zimbro no deserto, desejando a morte, Elias experimentou uma das mais ternas demonstrações da graça de Deus. A resposta divina ao seu desespero não foi uma repreensão por sua falta de fé, nem um sermão sobre sua covardia. A resposta foi o cuidado. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Ao seu lado, Elias encontrou um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Deus sabia que a necessidade imediata de seu servo não era teológica, mas física e emocional. Ele estava esgotado. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo voltou uma segunda vez, tocou-o e disse: levante-se e coma, pois a sua jornada será muito longa. Este cuidado divino revela uma profunda lição sobre o caráter de Deus. Ele nos encontra em nossa exaustão e nos oferece sustento, não condenação. Ele entende nossas limitações humanas. Fortalecido por aquela comida,
Elias viajou por 40 dias e 40 noites, uma jornada que ecoa os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias de Jesus na tentação, até chegar a Horebe, o Monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. Este não era um lugar qualquer, era o lugar onde Deus havia se revelado a Moisés, onde a lei foi entregue, onde a aliança com Israel foi forjada. Elias, em sua crise de identidade e propósito, estava fazendo uma peregrinação de volta à fonte, ao lugar do encontro fundamental entre Deus e seu povo. Ao chegar, ele se abrigou em uma caverna, e ali, na solidão da montanha sagrada, a palavra do Senhor veio a ele com uma pergunta penetrante. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta não era geográfica, mas existencial. Deus estava convidando Elias a expor a raiz de seu desespero. A resposta de Elias é um lamento carregado de autopiedade e um senso de isolamento. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão tentando me matar. Ele se via como o último fiel, um fracasso solitário em uma missão impossível. Sua perspectiva estava distorcida pela dor e pelo medo. Ele havia esquecido a vitória no Carmelo e se concentrado apenas na ameaça de Jezabel. A resposta de Deus ao lamento de Elias na caverna de Horebe é uma das revelações mais profundas de toda a Escritura sobre a natureza de Deus e como ele se comunica. Em vez de responder diretamente à queixa de Elias, Deus lhe deu uma instrução. Saia e ponha-se no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O que se seguiu foi uma demonstração espetacular de poder cósmico. Primeiro veio um vento fortíssimo, que fendeu os montes e esmigalhou as rochas. Um poder tão avassalador que parecia a própria assinatura de Deus. Mas a Escritura nos diz, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. A terra tremeu sob os pés de Elias, um sinal clássico da presença divina no Antigo Testamento. Mas, novamente, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo lembrando a sarça ardente de Moisés e o fogo que consumiu o sacrifício no Carmelo. Era o tipo de poder que Elias conhecia e esperava. Mas pela terceira vez a revelação é surpreendente. O Senhor não estava no fogo. Elias, o profeta do fogo e da tempestade, estava sendo ensinado que a essência de Deus não se resume às suas manifestações de poder cataclísmico. E depois do fogo, veio o que a tradução clássica chama de um cício tranquilo e suave, ou uma voz de silêncio delicado. Foi nesse som quase imperceptível, nesse sussurro divino, que Elias reconheceu a verdadeira presença de Deus. Ele cobriu o rosto com a capa, em um ato de reverência, e ficou à entrada da caverna. A lição era transformadora. Deus não é apenas o Deus do trovão e do espetáculo. Ele é também o Deus da intimidade, da quietude, da comunicação pessoal e gentil. Para um profeta esgotado e deprimido, esta revelação foi um bálsamo. Deus não veio a ele com a força de um furacão para repreendê-lo, mas com a suavidade de um sussurro para restaurá-lo. Naquele silêncio, Deus repetiu a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta agora tinha um novo peso. Deus estava lhe dando uma chance de reavaliar sua situação à luz dessa nova compreensão de seu caráter. Mesmo após a revelação do cicio tranquilo e suave, a resposta de Elias à pergunta de Deus permaneceu a mesma, palavra por palavra. Tenho sido muito zeloso. Eu sou o único que sobrou e agora também estão tentando me matar. Sua perspectiva ainda estava presa no trauma e na percepção de fracasso. Isso nos mostra que a cura e a mudança de mentalidade nem sempre são instantâneas, mesmo após um encontro profundo com Deus. No entanto, a resposta de Deus desta vez é diferente. Ele não o confronta em sua autopiedade, mas lhe dá uma nova missão, um novo propósito. A melhor cura para o desespero de Elias não foi um descanso prolongado, mas ser reintegrado ao plano soberano de Deus. Deus lhe deu 3 tarefas específicas que olhavam para o futuro. Primeiro, ele deveria voltar pelo caminho do deserto e ir a Damasco para ungir Azael como rei da Síria. Segundo, deveria ungir Jeú como rei sobre Israel. Terceiro, deveria ungir Eliseu como seu sucessor. Essas instruções foram um poderoso antídoto para o sentimento de fracasso de Elias.
Elas mostraram que seu trabalho não havia terminado e que ele ainda era uma peça fundamental nos planos de Deus. Mais do que isso, elas revelaram que Deus estava no controle da história, não apenas em Israel, mas também nas nações vizinhas. A unção de novos reis significava que o juízo sobre a casa de Acabe e a idolatria em Israel viria, cumprindo o propósito pelo qual Elias tanto lutou. A comissão mais significativa, no entanto, foi a de ungir Eliseu. Nela, Deus abordou diretamente o sentimento de solidão de Elias. Ele não estava sozinho. Deus já havia preparado um sucessor, alguém para carregar o manto profético, para ser um companheiro e aprendiz. E como um golpe final em sua percepção de isolamento, Deus lhe revelou: reservei para mim em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e todas as bocas que não o beijaram. Elias pensava ser o último, mas havia um remanescente fiel, uma comunidade de crentes que ele desconhecia. Essa revelação redefiniu completamente sua realidade. Ele não era um soldado solitário, mas parte de um exército invisível. Recomissionado e com uma nova perspectiva, Elias partiu e encontrou Eliseu arando um campo com 12 juntas de bois, um sinal de uma família rica. Sem dizer uma palavra, Elias passou por Eliseu e lançou seu manto sobre ele. O gesto era simbólico e imediatamente compreendido. Era o chamado para o ministério profético. Eliseu pediu apenas para se despedir de sua família, e então, em um ato de renúncia total, ele abateu seus bois, usou o arado como lenha para cozinhar a carne e a deu ao povo. Ele queimou as pontes com seu passado e seguiu Elias, tornando-se seu servo e discípulo. Os anos que se seguiram foram de transição e mentoria. Elias, agora acompanhado por Eliseu, continuou seu ministério, mas com uma dinâmica diferente. Ele não estava mais sozinho. No entanto, sua natureza destemida e seu papel como a consciência moral de Israel não diminuíram. Um dos últimos grandes confrontos de Elias foi com o rei Acabe, não sobre idolatria, mas sobre justiça social. O episódio da vinha de Nabote é um poderoso exemplo do caráter de Elias como defensor dos oprimidos. Nabote, um cidadão de Jezreel, possuía uma vinha ao lado do palácio do rei. Acabe cobiçou a propriedade, mas Nabote recusou-se a vendê-la, pois era herança de sua família, algo sagrado sob a lei de Deus. Acabe ficou amargurado, mas foi Jezabel quem agiu. Ela forjou cartas em nome do rei, acusou falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, e o condenou à morte por apedrejamento. Com Nabote fora do caminho, Acabe tomou posse da vinha. Foi nesse momento que Deus enviou Elias para confrontar o rei no exato local de seu crime. A aparição de Elias foi um choque para Acabe, que perguntou: já me achaste, inimigo meu? A resposta de Elias foi uma das mais terríveis profecias de juízo de toda a Bíblia. Ele declarou que no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam também o sangue de Acabe. E sobre Jezabel, ele profetizou que os cães a devorariam junto ao muro de Jezreel. Toda a sua descendência seria exterminada. Este confronto mostra que a fé de Elias não era apenas sobre rituais e adoração, mas sobre a aplicação da justiça e da retidão de Deus na vida cotidiana. Ele defendeu o direito de um homem comum contra o abuso de poder da monarquia, mostrando que Deus é um Deus de justiça. O tempo passou, e a hora da partida de Elias se aproximava. Sua despedida não seria comum. Ele não morreria. Deus havia planejado algo extraordinário para seu fiel servo. Elias sabia que sua hora havia chegado e tentou deixar Eliseu para trás em 3 ocasiões diferentes, mas a lealdade de Eliseu era inabalável. Ele se recusou a abandonar seu mestre. Finalmente, chegaram ao rio Jordão. Elias pegou seu manto, bateu nas águas e o rio se dividiu, permitindo que os dois passassem em terra seca, um eco do milagre de Moisés e Josué. Do outro lado, Elias fez a Eliseu uma última pergunta: o que você quer que eu lhe faça antes que eu seja tirado de você? A resposta de Eliseu revelou seu coração: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele não pediu riquezas ou poder, mas o dobro da herança espiritual de seu mestre, o direito do filho primogênito. Elias respondeu que era um pedido difícil, mas que seria concedido se Eliseu o visse sendo levado. E enquanto caminhavam e conversavam, algo aconteceu. De repente,
uma carruagem de fogo com cavalos de fogo os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. A ascensão de Elias na carruagem de fogo é um dos eventos mais espetaculares e misteriosos da Bíblia. Ele e Enoque são as duas únicas pessoas nas Escrituras que não experimentaram a morte, mas foram transladadas diretamente para a presença de Deus. Este final extraordinário para sua jornada terrena cimentou seu status como um dos maiores profetas de Israel e deixou um legado que transcenderia gerações. Para o povo de Israel, a história de Elias tornou-se uma fonte de esperança. Ele era a prova viva de que Deus poderia intervir na história humana de maneiras dramáticas e que a fidelidade seria recompensada de forma gloriosa. Sua partida não foi o fim de sua história, mas o início de sua lenda. A expectativa de seu retorno tornou-se uma parte importante da teologia judaica. O profeta Malaquias, séculos depois, profetizou que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso, até hoje, em muitas tradições judaicas, um lugar é posto à mesa para Elias durante a Páscoa, na esperança de seu retorno. No Novo Testamento, essa expectativa atinge seu clímax. João Batista, o precursor de Jesus, veio no espírito e poder de Elias, com a mesma aparência rústica e a mesma mensagem de arrependimento. E no Monte da Transfiguração, séculos após sua ascensão, Elias aparece ao lado de Moisés, conversando com Jesus, representando a lei e os profetas, testemunhando a divindade de Cristo. A história completa do profeta Elias é, portanto, muito mais do que uma coleção de milagres. É um profundo estudo de personagens sobre fé, dúvida, coragem e fragilidade humana. Elias nos ensina que é possível ser ousado por Deus em um momento e fugir com medo no outro. Ele nos mostra que Deus não nos abandona em nosso desespero, mas nos encontra com cuidado e nos dá um novo propósito. A relevância de sua jornada para nós hoje é imensa. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece espiritualmente seco, onde a fé pode parecer uma voz solitária contra uma cultura de incredulidade. Elias nos encoraja a permanecer firmes pela verdade, mesmo quando estamos em minoria. Sua experiência no deserto nos lembra que o burnout e a exaustão são reais e que buscar a Deus na quietude é essencial para a nossa restauração. Ele nos mostra que os milagres de Elias não eram para sua própria glória, mas para apontar para o poder e a fidelidade de um Deus que ouve a oração, provê para seus filhos, derrota o mal e tem poder sobre a vida e a morte. Qual lição da história completa do profeta Elias mais tocou o seu coração? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. E se você deseja continuar explorando os milagres e personagens da Bíblia, não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. A jornada de Elias, portanto, se torna um espelho para a nossa própria existência. A história completa do profeta Elias não é apenas um relato de eventos passados, mas um roteiro vivo para a fé em um mundo que, em sua essência, mudou menos do que imaginamos. Os Baals e Aserás da antiguidade podem não ter os mesmos nomes, mas seus altares ainda estão erguidos em nossa cultura. São os ídolos da autossuficiência, do materialismo desenfreado, do prazer instantâneo, da busca incessante por aprovação social. Cada um de nós, em algum momento, é chamado a subir o nosso próprio Monte Carmelo, não para invocar fogo literal, mas para fazer uma escolha clara e pública sobre quem ou o que reinará em nossos corações. O desafio de Elias ecoa até hoje. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Esta pergunta não foi feita apenas para o povo de Israel. Ela é feita a cada um de nós, em nossas decisões diárias. E a resposta, assim como a de Elias, não pode ser encontrada em nossa própria força, mas na confiança radical em um Deus que responde com poder. Os milagres de Elias nos ensinam que a intervenção divina não está confinada a épocas distantes. Ela é uma realidade presente para aqueles que ousam crer. A sua história nos inspira a orar com a mesma fervorosa expectativa, a crer que Deus pode fechar os céus para o pecado em nossas vidas e abri-los para derramar bênçãos de avivamento e provisão. Que lição poderosa podemos extrair da vida deste homem para os nossos dias? Se você se sente inspirado pela coragem e fé do profeta Elias e quer continuar explorando as mais profundas histórias da Bíblia,
considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que fortalecem a alma e iluminam o caminho. Que ao enfrentar nossos próprios gigantes, nossas próprias Jezabéis e Acabes, que são as forças da intimidação e da conformidade que tentam silenciar nossa fé, podemos nos lembrar de Elias. Ele nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo, impulsionada por uma convicção inabalável no Deus vivo. Ele nos ensina que após as grandes batalhas é vital buscar o refrigério e a direção de Deus, para não sucumbirmos ao esgotamento e à solidão. O Deus que sustentou Elias com pão e água no deserto, que falou com ele em um sussurro suave na montanha e que o arrebatou em glória, é o mesmo Deus que nos convida a uma relação de dependência, intimidade e esperança hoje. A história de Elias é a prova de que um único indivíduo totalmente consagrado a Deus pode ser um catalisador para a transformação de uma nação inteira. Ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a confrontar a idolatria em nossa própria vida e na sociedade, e a viver uma vida que aponta inequivocamente para o poder e a soberania do único Deus verdadeiro. Qual é o Carmelo que você precisa enfrentar? Qual é o deserto que você está atravessando? Lembre-se de Elias. Lembre-se de que o mesmo poder, a mesma provisão e a mesma presença que o acompanharam estão disponíveis para você agora. Deixe um comentário abaixo, compartilhando qual aspecto da vida de Elias mais falou ao seu coração. Sua experiência pode encorajar outros em nossa comunidade. E se este estudo aprofundado fortaleceu a sua fé, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas futuras jornadas pelas Escrituras. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que, mesmo nas maiores tempestades e nos desertos mais solitários, Deus nunca nos abandona. Até a próxima. E que o Deus de Elias seja o seu Deus hoje e para sempre.